Já estamos conectados aqui e você vai ter a sua pergunta respondida também. Professor, uma outra pergunta que chegou aqui, eu acho que essa aí é fácil para você, hein, professor? Olha só, ela diz assim, ó, urgente. Todos falam que Noé pregou 120 anos. Onde na Bíblia confirma tal teoria? Aí ela fala assim, ó, por favor, responda no programa, pois não tenho condições de entrar no blog, professor. Então a gente vai responder para ela aí, tá bom? Vai ser um pra essa prazer. pessoa. Vai ser uma satisfação. Muito obrigado pela sua pergunta. 2 textos vão ajudar você a entender que Noé realmente pregou e pregou por 120 anos. O primeiro texto está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, que afirma: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, de pessoas más. Então Pedro chama Noé de pregador da justiça. Agora, como nós concluímos que ele pregou por 120 anos? Nós vamos a Gênesis 6, verso 3. Gênesis 6, verso 3, afirma o seguinte: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Neste verso, Deus não está falando do tempo de vida das pessoas que elas teriam depois do dilúvio. Aqui nesse verso, se você analisar, por exemplo, depois do dilúvio, pessoas viveram mais de 300, 400, 500 anos. Quando Deus fala aqui que os dias do homem seriam 120 anos, na verdade aqui Deus está se referindo ao tempo em que Noé levou para construir a arca e ao tempo que Noé pregou aquelas pessoas para que elas se arrependessem. Então você faz um paralelo de 2 Pedro 2,5 com Gênesis 6,3 e a sua pergunta é respondida. Muito bom, professor. Eu queria mandar um abraço aqui para a TV Cidade e o senhor Ribeiro, que tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade. Ele fez uma pergunta hoje. A pergunta é a seguinte: quem come carne vermelha será rejeitado por Jesus? E qual a diferença entre igreja e sinagoga? Professor, como é que fica essa situação aí? Quem come carne vermelha é rejeitado por Cristo? Essa compreensão, essa dificuldade de entender é um texto que está em Atos 15, 19 a 21. Muito obrigado, Ribeiro, por sua pergunta. E professor, depois ele complementa ali uma continuação da pergunta. E qual é a diferença entre igreja e sinagoga? Certo. Tá bom? Vamos lá. Atos 15, 19 a 21, tem umas orientações dos apóstolos para os gentios, os não-judeus que haviam recém se convertido. E essas orientações são as seguintes: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, os não-judeus, não é? Se converteram a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui os judeus estavam querendo que os não-judeus, ao aceitarem a Cristo como Salvador, praticassem também a circuncisão. E aí a Igreja Apostólica se reuniu, deu um parecer por meio da pessoa de Tiago, dizendo o seguinte: as orientações que nós damos são as seguintes: se abstenham de relações sexuais ilícitas, não se contaminem com ídolos, com idolatria e não usem carne de animais sufocados. Por quê? O animal que é sufocado, estrangulado, ele permanece dentro do organismo deste animal uma quantidade de sangue muito grande. Então o risco de contaminações por doenças aumenta significativamente. Não que Cristo vai rejeitar uma pessoa porque ela come carne vermelha. Agora, se a pessoa comer carne vermelha, o ideal é que seja de um animal que não seja somente sufocado, mas que seja também, como diz no Rio Grande do Sul, carneado. Ou seja, que se tire o sangue do animal para depois comer a carne. Agora, se você quer ter uma saúde mesmo, de verdade, quanto mais você se aproximar da dieta que Deus deu lá em Gênesis 1, 29, que é a dieta com frutas, verduras, cereais, nozes, castanhas, é melhor. Então, Deus quer que nós façamos na nossa vida uma reforma de saúde. Mas nesse texto, Deus não está assim dizendo que vai condenar, fazer se perder quem come carne vermelha. Aqui está falando, né, do aspecto de comer carne com sangue, porque transmite doenças. Agora, professor, existe até uma pergunta aqui que é relacionada com isso também, que a gente já vai colocar na mira aí. Quem mandou foi o Abraão. É o mesmo assunto. Ele diz o seguinte: é verdade que o cristão que come carne, o Espírito Santo não habita? Então
É mais ou menos esse assunto que você está falando, né? E ele fala assim, ó, que isso está mais ou menos envolvido de acordo com Isaías 66:3. O Espírito Santo não habita, e se comprarmos carnes, vamos prestar contas pelo sangue derramado. É mais ou menos isso aí que você está falando, né? Na verdade, em Isaías 63, ali no verso 3... Não, 66:3. 66:3, ali o que está proibindo, na verdade, você percebe que é o sacrifício de animais para ídolos. Aqui é outra coisa. E o que Deus condena muito em Isaías, no verso 17, por exemplo, é o comer carne de porco. Porque a carne de porco ela não é lícita para se comer. Aqui diz no verso 17 uma coisa muito pesada até. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Ou seja, quem come carne de porco está comendo por tabela rato. Deus considera a mesma coisa, porque são carnes imundas. E diz que o indivíduo vai ser destruído, por quê? Porque ao comer alimentos imundos está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Isaías aqui, 65:13-4, tem um texto mais forte ainda. Muitos dizem assim, não, as leis dietéticas de Deus foram abolidas. Queridos, Cristo veio na cruz para salvar pecadores, não para purificar porcos. As leis dietéticas continuam em vigor. O porco que fazia mal no passado faz mal hoje também. Eu conheci várias pessoas que tiveram a larva, a triquina na cabeça. Várias pessoas. Não é? Então, Isaías 65:13-4 afirma, povo que de contínuo me irrita abertamente. Como que essas pessoas irritavam a Deus? Preste atenção. Sacrificando em jardins, cometendo idolatria e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que mora entre as sepulturas, passa noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus fica totalmente irritado com a pessoa que come alimentos imundos, porque o corpo é o santuário do Espírito Santo, é a morada dele. Então, de acordo com 1 Coríntios 6:19-20, se esse corpo é a morada do Espírito Santo, ele quer morar num lugar limpo. Nenhum ser humano gosta de morar numa casa suja, um ser humano normal, muito menos Deus. Então nós devemos, queridos ouvintes, telespectadores e amigos, fazer uma reforma na nossa vida no aspecto da saúde. Essa reforma é individual. Ninguém, Tito, deve olhar para o prato dos outros e acusar os outros de forma alguma. Comece deixando as carnes imundas, depois vai deixando as carnes vermelhas. Quando você ver, você consegue deixar na carne branca e por aí vai. Mas essa reforma de saúde que ajuda-nos a ter um corpo saudável e uma mente saudável para recebermos as mensagens de Deus, essa reforma é individual e nós não podemos olhar para o prato dos outros, acusando-os. Mas devemos ensinar, porque Deus ordena isso. Fantástico, professor. Muito boa a explicação. Nós temos aí uma outra questão que eu queria colocar aqui no ar e na mira da verdade. Professor, vamos lá, Tito. Em que aspecto